fazer algumas coisas, transmitir alguns cultos, mas era celular, áudio do celular mesmo, aí ficava aquele barulho, ruído para tudo quanto é lado. Olá, gente, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais um Pod Top e vamos entrevistar o William, do Ministério de Comunicação da Igreja Metodista em Quissamã. Opa, voltamos, gente. Gostaria de apresentar a vocês o William. Olá, William, tudo bom? Boa noite. Fala aí, Ricardo, tudo bom? Boa noite, cara. Nós estamos aqui hoje, gente, conversando com o William. Ele vai contar aí um pouco do que o Ministério de Comunicação da Igreja Metodista em Quissamã tem feito, né, esse desafio durante a pandemia de transmissão ao vivo. Conta aí como é que foi. Primeiro, essa experiência, né, para a transmissão do culto ao vivo. Quais foram os desafios que a igreja enfrentou, que você enfrentou com a sua equipe? Cara, a gente passou por uma luta, né, no comecinho, né, que antes de entrar a pandemia, a gente tentava fazer algumas coisas, transmitir alguns cultos, mas era celular, áudio do celular mesmo, aí ficava aquele barulho, ruído para tudo quanto é lado. E aí, quando entrou a pandemia, a gente, poxa, é a hora de começar a estruturar deixar o negócio um pouco mais profissional, né? Sair um pouco aquele negócio de celular e tal. Aí a gente, a princípio a gente pegava a câmera emprestada, a gente chegou a usar GoPro emprestado para tentar fazer, e aí usava gambiarra aqui, gambiarra ali, e começou na casa do pastor. A igreja ficou fechada um tempo, a gente ficou na casa do pastor fazendo os cultos de lá, e aí ficava nisso, usava uma GoPro aqui, um celular aqui e tal. E aí teve um culto que Patrícia estava ministrando, e ela, pô, chamou a responsa e profetizou, ó, ainda hoje a gente vai ter os equipamentos necessários aí para a gente conseguir colocar as transmissões de modo mais profissional. E dito e feito. No final do culto a gente ganhou uma câmera. Aí na semana seguinte ganhamos outra câmera. E aí a gente já tava, pô, duas câmeras. O áudio a gente já tava entendendo um pouco mais como é que funcionava. E a gente já tava na igreja. Então a gente já conseguia puxar o áudio da mesa e tal. A gente já conseguiu fazer toda uma estrutura um pouco mais parruda para poder fazer uma transmissão de qualidade. E com isso, né, tanto eu como o pessoal que faz parte da equipe, né, a garotada lá, a gente sempre, pô, tentando entender um pouco mais de como funciona, estudando um pouco mais a questão dos programas que a gente estava usando, entendendo também a funcionalidade das câmeras e da mesa, a gente começou a ter uma transmissão um pouco mais de qualidade. E isso foi muito importante na pandemia, porque a gente conseguiu fazer com que os nossos cultos, né, eles chegassem até as pessoas, até a casa das pessoas, de uma maneira, poxa, ok, legal, que a pessoa pudesse sentar lá no sofá da casa dela e assistir um culto com uma qualidade relativamente boa. Um áudio legal, uma imagem legal. E com o passar do tempo, né, já voltando já aos cultos normais e tal, a gente ainda conseguiu investir um pouco mais, a gente adquiriu uma câmera profissional para poder ter um vídeo legal e aí já começar a fazer jogadas de câmera, isso e aquilo. Então, desde que começou a questão das transmissões no culto até hoje, eu considero que a gente teve um avanço muito bom, levando em consideração o tempo que a gente teve para isso. Pô, vamos botar aí a pandemia, começou 2020. Isso. Estamos no começo de 2023, então a gente está indo para 3 anos desde então. E se você for lá no canal da igreja e assistir as primeiras lives e ver como é que tá agora... É a questão da gente estar transmitindo praticamente para o mundo inteiro.
e ainda ficar gravada a mensagem. Então, né, tinham vários depoimentos, né, que a Patrícia avisava, ó, tem um fulano lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas. Sim, a gente sempre soube que a nossa igreja, ela tinha esse alcance, assim, muito alto, né? Tem amigos da Patrícia e do pastor que moram no México, em outros lugares, que a gente já tinha essa ciência. Só que a gente teve essa ideia maior de, tipo assim, poxa, a nossa igreja realmente ela tá espalhada. A gente teve essa ideia mesmo quando o pastor teve Covid. Que a gente começou a receber depoimentos de pessoas de um monte de lugar falando, poxa, a gente acompanha as lives, a gente acompanha os cultos, e, pô, a gente está orando, isso e aquilo. Então, poxa, aí a gente começa, poxa, a gente tem essa responsabilidade não só para a gente, não só para os membros da nossa igreja. A gente precisa entregar uma programação de qualidade para o pessoal que está lá fora também. É engraçado até que meus pais eles são do Rio. Eles acompanham os cultos na live. Quando dá algum probleminha, já me manda mensagem, ó, o áudio tá isso, ó, a imagem tá aquilo, pô, mutou não sei o quê. Não sabe que a pessoa tá lá enrolada nos fios, às vezes segurando o plug para não cair a transmissão. Ó, já passamos um perrengue agora. Essa até é interessante que eu lembrei de uma vez que caiu a internet da igreja, a gente começou a usar os planos de celular. Aí acabava o crédito de um, botava o plano do outro, carregava na hora. O culto foi assim, caía, voltava. Já passamos um perrengue. Então... Isso aí, meu Deus. Pois é. Então, assim, eu falo um pouco dos meninos, porque sempre que eu os vejo, eu dou os parabéns, né, com relação a essa responsabilidade deles, porque mesmo fora da pandemia... Todos os cultos, seja domingo, seja quarta-feira, rigorosamente tem alguém ali colocando a transmissão. Sim. E assim, por mais que às vezes, teve 20 acessos, teve 30 acessos, mas é a palavra de Deus que está chegando àquelas pessoas que não chegaria se não tivesse transmissão. Sim, a turma que a gente tem hoje lá cuidando disso é a turma boa. E é só garotada, E é engraçado que até a pandemia o meu ministério era feito de mim e mim mesmo. Era eu para tudo. E aí quando começou a pandemia, que teve que ter essa mobilização toda para fazer e tal, eu também faço parte do Ministério de Louvor lá da igreja. Então tinha cultos que eu tinha que cuidar da transmissão e tá tocando. E aí eu tocava uma música, aí vinha, mexia na gravação, ele voltava. E não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes que isso aconteceu. E aí, depois de um tempo, começou a dar uma pirada na cabeça, né? Já não sabia o que fazer. E aí foi quando essa garotada começou a entrar para trabalhar. E aí, de cara, entraram Igor, Daniel e Thiago, que entraram primeiro para dar esse suporte lá pra gente. E poxa, eles já chegaram querendo engolir tudo, querendo aprender. E aí eu puxei você aprende isso aqui primeiro, você aprende isso aqui, você aprende isso aqui. E os três, entraram, querendo mesmo, querendo somar. E hoje tem... dos três, se não sabe mais do que eu, tá ali. Eu sempre elogio quando eles colocam aqueles fundos atrás ali do louvor. Eu falo, rapaz, você acha isso aonde? Aí eu fui lá de pesquisa em inglês, que aqui no Brasil não tem. Eu coloco em inglês. Por exemplo, dando exemplo, né, desses três, que são os três que me ajudaram lá no começo. O Igor, eu cheguei e falei, você vai tirar foto. O que eu sabia de fotografia, eu ensinei pra ele. O resto, meu filho, caça e vai aprender. Futuca, a câmera tá aí, dá teus pulos. E foi. Aí, no culto passado, ele já, cara, olha isso aqui que eu vi e tal, achei isso aqui maneiro, melhorou isso aqui. Isso aí, cara, mete bronca. Aí o Daniel é a mesma coisa. A mesa tá aqui, o computador tá aqui. O que eu sei, eu te ensinei. Agora vai pra frente. Aí ele já, me manda tal coisa aí que eu vou procurar não sei o quê.
Aí eu apresentei pra ele o programa que a gente bota na projeção. Aprende a mexer aí que a gente vai ter que usar ele. Ele já futucou, já aprendeu, já começou a baixar um monte de imagem maneira e tal. Tenta casar isso, quando tiver tal cor, que agora a gente tem também a iluminação, quando tiver tal luz, você tenta jogar o fundo pra combinar e tal. Dependendo da letra da música, você joga um fundo que casa pra ter aquela imersão do louvor. E, a garotada hoje tá dando um show. Tanto que agora, né, nesse momento, eu saí um pouco dessa parte da mídia do culto, da parte que envolve o culto, né? E deixei para eles essa responsabilidade. Eu sou o líder e Daniel, ele tá como meu vice-líder. E aí eu passei para ele, você vai coordenar essa parte. A parte de multimídia que envolve o culto, transmissão, projeção, o som, tá tudo com ele agora. E a garotada que tá tocando. Eu me afastei um pouco para focar mais na parte da rede social, para dar uma movimentada na parte da criação de conteúdo, que, se Deus quiser, esse ano a gente vai entrar forte também. A gente tá criando projetos. E aí eu vou supervisionar mais essa parte a partir desse ano. Então fica a minha sugestão de aproveitar os vídeos que já estão na internet, fazer uns cortes do pastor, Sim. né? Que tem uns lances ali que ele... palavra pastoral vem também. Uma unção ali, ele manda um recado profético, tá entendendo? Já tá tudo Domingo planejado. Passado mesmo teve uns 13 ali poderosos, ali, uns cortes ali de arrepiar ali. Aí fica maneiro. Aí você cita só o nome da galera que tá lá hoje para não rolar ciúme. Mariana também tá na foto. Isso. Tem esses três, né? Igor, Daniel e Thiago. E aí tem a Mari, que também acho que hoje ela só não mexe no som, mas de resto ela faz tudo. Tem o Gustavo, tem a Radassa, tem o Diego, tem o Matheus, que entrou recentemente também, e o Vaguinho, que entrou para dar uma ajuda a gente no som e já entrou pra turma. E Cauê. Isso, eu te lembrar agora dele também. Agora já fica. Agora fechou. Fechou, porque quando a gente ficar. Meu nome ali vai aparecer meu nome no podcast. Que bacana. Eu de vez em quando eu olho para trás ali, né? Para quem não sabe, eu sou membro também da Igreja Metodista. Aí eu sempre vejo, você fica ali do lado, né? A galera tocando barco, chega, liga, desliga, acabou o culto, vai tocando, guarda que tem que guardar. Muito bacana. Mas tem que ficar sempre de olho que jovem é jovem, né? Não tem jeito. A gente supervisiona de longe. Mas é melhor estar dentro da igreja do que fora. É isso aí. Isso que eu aprendi. Que às vezes você pede alguma coisa, tem que relevar muito. Porque às vezes o inimigo ele quer usar uma palavra para desanimar o ministério da pessoa. Eu já passei muitas vezes por isso. Eu trabalhava em som e sempre vinha aquela pessoa que dava uma palavra negativa. Aí você ficava para baixo, e depois eu voltava o filme. Aí eu pensava nisso. Falei, não, isso aí não é a pessoa que quis falar. O inimigo induziu ela para falar aquela coisa, para te deixar para baixo, para você, vou chutar o balde. E é muito bom isso, porque a juventude hoje, a gente vê que é muito fácil da juventude se perder no mundo que a gente vive hoje. Então você ter alguma coisa que... Não que prenda na igreja, porque é forte falar assim, mas uma coisa que, poxa, a galera se sinta responsável por algo. Poxa, eu tenho esse compromisso lá também. E isso foi uma coisa que me deixou mais próximo da igreja na minha época, quando eu era moleque também. Quando eu tinha lá meus 12, 13 anos... eu olhava os caras mexendo no som, os caras no louvor, eu quero estar junto com essa turma, eu quero fazer isso também. E aí eu comecei trocando letra de louvor naquela máquina que você bota o papelzinho assim. Retroprojetor. Esse aí mesmo. Eu comecei assim. Aquilo já foi moderno, porque quando eu comecei era o slide. Olha aí. Era aquela foto tipo negativo de foto, pequenininho. Aquilo, treco. Olha, o meu foi mais, mais das cavernas. Assim, botando o retroprojetor já era aquele moderno. papelzinho transparente, botava ali, aí fui pro PowerPoint, agora a gente quando botava de cabeça para baixo, o pessoal olhava ali invertido. Que bacana.
Então, esse cuidado, sempre que eu vou lá, sempre que eu posso, dou um abraço neles ali, dou uma palavra de incentivo, justamente para não deixar cair a bola. Sim, sim. Porque a questão não é prender na igreja, é questão também de ele se sentir parte da igreja. Que o jovem chega, ele fica ali no banco, de repente aquela mensagem não foi tão legal para ele e ele fica ali. Então é um jeito dele se sentir parte mesmo e útil. Sim. E é muito importante isso para essa geração. E né? outra coisa, como é que você vai pegar? Eu mesmo tentei aprender a mexer naquela mesa, eu não consegui. Eu falei com o pastor, acho que eu estou com muito pecado. Eu assisti 15 vezes o vídeo, como que liga a mesa, eu não aprendi a ligar aquela mesa. Tá entendendo? Eu ficava assistindo tutorial, eu falava, pastor, não entra na minha cabeça mais, não consigo. Pastor, não, você consegue. Ele ia lá e me mostrava, passava 15 minutos, cadê que eu achava os botões mais... Então assim, a criança, o jovem com a cabeça fresca... tem mais vontade também, quer puxar vídeo até do... É mais corajoso, né? Porque não sabe que a mesa custa 60 olha um negócio, mil reais. Ele não sabe que é 60 mil, meu. Eu olho um botão ali que eu vejo, rapaz, isso aqui eu já não sei, já nem mexo. Ele já voa em volta, já bota a cabeça pra baixo. Pois é. Tá entendendo? Então, assim, e quando eu vejo eles bebendo líquido lá, eu tira daí. Come lá e tudo. Tô com sede lá embaixo, a água lá embaixo. então, assim, a parte da mídia e... Você falando de projeto de rede social, né? Até o motivo de a gente estar aqui hoje é a ideia de montar um podcast também lá na igreja. Inicialmente até a ideia era usar esse estúdio aqui para até vocês começarem a ter o espaço e tal. Então eu queria que você explicasse para a galera que está em casa o que seria a ideia do podcast, né? Não fechou o nome ainda, mas quais os temas que abordar, o que é fazer nesse podcast? Foi um projeto que eu já tinha vontade de fazer já há alguns anos atrás, só que eu nunca não consegui sentar para poder pensar, para poder elaborar e tudo. Mas esse ano, com os planejamentos que a própria igreja em si está fazendo, os ministérios estão tendo seus próprios projetos para esse ano. E como agora eu já vi que a minha equipe ela dá conta de assumir os cultos, eu vou poder sair um pouco dessa responsabilidade para focar em outras. E aí agora vou sentar, vou preparar, porque eu também vou precisar, eu vou produzir, vou editar, vou fazer tudo. Até chegar mais alguém para ajudar. Até chegar mais alguém. Mas agora a gente vai colocar para frente. E o podcast faz parte desse projeto que vai servir mais como um bate-papo. Vai ser uma troca de ideias sobre tudo, sobre Deus, sobre a sua jornada como cristão, como você chegou, como você se porta hoje, a importância que teve na sua conversão. A gente vai tentar vai tentar dar testemunhos, mas de forma bem descontraída, para ser um bate-papo mesmo, bem descontraído. E aí eu já conversei com o pastor sobre isso, sobre como é que a gente vai fazer nos episódios, como é que a gente vai conversar com os convidados e tal. Aí a gente tá montando já um planejamento aí para ver quem a gente consegue trazer. Agora a gente não vai conseguir fazer muitos episódios, né? Por enquanto vai ser 1 por mês, talvez 2, mas vai começar bem devagar, até mesmo para pegar o ritmo, para entender como é que funciona, porque eu ainda não estou muito habituado. Mas vai ser mais ou menos isso. Não chega a ser um programa de entrevista, é mesmo uma troca de ideia, vai ser um bate-papo, você falar sua experiência, eu falar a minha, você contar causos, e vai ser mais nessa pegada. Show, que beleza. Então a gente falou do ministério da igreja, né? Falamos da saga do culto ao vivo, aí vai ficar na descrição, tá, o site da igreja, o canal do YouTube, as redes sociais, a gente vai colocar tudo aí para vocês estarem seguindo lá, tá? E desejo sucesso, e o que eu puder estar colaborando, a gente vai estar à disposição.
Você tá? vai ser Para estar ajudando nisso aí você vai ser o nosso mentor, porque... Não, mas tudo é aprendizado, Com tá? Tudo é certeza. aprendizado e o foco aqui também como eu sou professor, é revelar os meus alunos. Então tem assim, esse ano eu comecei já com turmas novas, né, agora 2023, e no primeiro contato que eu tive já marquei uns 5 ou 6 alunos ali que tem talento, mas tem que mostrar. Eu falo para eles, não adianta vocês ficarem escondidos e não mostrar o talento de vocês, porque ninguém vai bater na casa de vocês para oferecer trabalho. Você tem que se mostrar para o mundo saber, tem João que faz isso, tem a Maria que faz aquilo, né? E uma hora as oportunidades vão se encaixar ali e vai estar tudo certo. Tá bom? Não, com certeza. Então, William, eu queria que você desse uma palavra final aí, agora, tipo assim, direcionado para a galera que trabalha com mídia de outras igrejas. Às vezes a pessoa está meio para baixo, está sem uma ideia, porque ali eu vejo na igreja essa paixão. Quando o pastor senta para conversar comigo, fala, meu Deus, lá vem trabalho. Então, mas é bom você ter um líder apaixonado pela novidade, pela... Aí que eu não quero contar muita coisa, que às vezes é até assunto que ele vai abordar. Então, assim, é bom que você fica ali 20 minutos com o pastor, cara, você sai dali com a cabeça parafuso. Porque ele tem muita vivência, aprendi muito, muito mesmo nesse período lá na igreja com ele. Então, eu queria que você deixasse agora, para a gente finalizar, uma palavra para as pessoas que trabalham com mídia, de incentivo e até mesmo de aonde que ela busca informação, né? Grupos de outras pessoas, algum site. Fica à vontade aí. Quando você se predispõe a fazer algo, você tem que fazer aquilo, você tem que dar o seu melhor. Por mais que você não saiba fazer com excelência, mas você tem que ir até onde você consegue. Ajuda o fato de eu ser da área, né? Eu sou designer, então tem algumas coisas ali que eu já domino um pouco, profissionalmente. Mas trabalhar no Ministério de Mídia, você tem que querer fazer as coisas acontecerem. E, no exemplo, essa garotada que está trabalhando com a gente lá, elas têm essa sede de querer fazer e querer aprender também. E quem trabalha na mídia, quem trabalha com a comunicação ministerial, tem que ter essa sede de tá sempre querendo saber do novo. Tá sempre se atualizando. Não pode ter vergonha nenhuma de querer buscar referência de fora. Eu acompanho muitas igrejas de fora do Brasil e do Brasil mesmo. E aquilo que a gente acha legal, a gente traz para a nossa igreja. A gente não tem o necessário para fazer desse jeito. A gente adapta. A gente vai com o nosso recurso. Só fazendo um adendo, você falou de ver fora, é isso que eu aprendi com o pastor. Ele vê os cultos lá nos Estados Unidos, na Argentina, ele dividindo isso comigo. Aí quando tinha um culto infantil online, que eu comecei, não tinha nada no Brasil. Aí eu fui para uma igreja, cara, Batista de Memphis, uma das maiores dos Estados Unidos. O templo, sei lá, para 30 mil pessoas, 25 mil, uma coisa de louco. Aí comecei a assistir culto infantil dos caras, que era assim, era um teatro profissa mesmo, uma coisa muito, muito top. E tudo em inglês, eu não sei inglês. Mas eu ficava vendo, entra a cena tal, pá. Aí para poder fazer, aí para poder produzir hoje o culto infantil que a gente tem lá, que era o M-Kids. Né? O M-Kids, aí eu começava a pegar umas ideias ali, uma ideia de outro lugar, e deu certo. Então, assim, é muito bacana a gente pegar, não copiava tudo, uma que a gente não tinha nem recurso para copiar tudo igualzinho. Mas hoje a gente tem essa facilidade de você vai na internet e ver, poxa, tá dando certo isso aqui foi legal, pega um pedacinho que se adaptar para a realidade. E outra da questão do design, a pessoa da mídia tem que entender o seguinte, não adianta o louvor ensaiar o dia todo, a semana toda, se preparar, jejuar, orar. O pastor prepara o sermão também, vai jejuar, vai orar, vai trazer o sermão, fez o seminário, preparou tudo. E quando chega na mídia, quando ele vai tocar o louvor, quando ele vai pregar, cadê o som?
Cadê o microfone? Então, a pessoa da mídia, ela tem que estar inteirada a identidade da igreja visual é ela que lida, então hoje tudo é muito no olhar. Sim. Se você fizer uma capa bacana para a igreja, apresentar a igreja de uma forma profissional, a pessoa já vai estar tendo a tendência de clicar naquele vídeo ou assistir aquele vídeo. E a questão da qualidade para a pessoa poder entender o que está acontecendo. Então, não adianta você ter o melhor louvor, você ter a melhor pregação e aquilo não chega tanto para a pessoa que está na igreja, para ouvir, quanto para a pessoa que está em casa. E era até uma coisa interessante que quando a gente botava o louvor, passava 5 minutos no YouTube e já emitia uma censura. Já. Que ficava tão bom, que o direito autoral já passava pro cara. Você busca lá os vídeos, todos os vídeos do culto tá com restrição lá, então, porque bate no... Por conta do negócio tá tão perfeito que os caras já vê logo, tá lá, ó, os caras fizeram um cover ali do louvor, né? Então, muito obrigado pela sua presença aqui, William. Que agradeço. E vamos agora tocar o barco, né? Tá renovando. Eu quero criar alguma coisa a mais para a gente nutrir o canal da igreja, criar conteúdo realmente relevante dentro desse tema, né, de conteúdo cristão, para poder ensinar, ter mais um ponto de ensino da nossa igreja sendo ali na internet. Então, eu acho que esse ano aí vai ser um ano de virada aí para a nossa igreja no conteúdo digital. Vamos ver como é que vai ser. Obrigado então, pela sua presença. A gente sempre termina o podcast com palmas. Então, muito obrigado. Gente, até mais. Tchau, assistam aí, curtam aí, se inscrevam no canal e logo eu vou estar divulgando aí o podcast da igreja. Se quiser me seguir lá também, @WilliamScore no Instagram, tem mais artezinha maneira lá.